doutor Júlio, muito obrigado por você ter aceito o convite da BPI, do INPI ter aceito essa ação conjunta da gente falar para os usuários do INPI, para os associados da BPI, sobre essa situação que está todo mundo vivendo com tantas dúvidas. Então, eu vou fazer uma breve introdução para a gente começar a conversar, tá bom? Perfeito. Então, eu vou repetir o que eu disse, né? Que essa live é uma ação conjunta do INPI com a BPI. E o nosso objetivo é levar para o usuário do BPI, para o usuário do INPI e para o associado da BPI informação sobre o trabalho telepresencial, que não é novo para o INPI, mas que 100% na totalidade nesse período de pandemia, sim, é uma novidade, um desafio. Então, a gente tem a honra de estar aqui junto com o Dr. Júlio César Moreira, que é o diretor de administração do INPI, que vai trazer para a gente contar para a gente como é que está acontecendo, como é que foi e como é que está sendo o trabalho telepresencial do INPI. Então, doutor Júlio, seja bem-vindo. Fique à vontade. A atenção já está toda aqui. Isso, obrigado a você aí e aos ouvintes. Na verdade, em nome do presidente, doutor Cláudio Furtado, eu quero agradecer essa oportunidade e explicar aí para vocês, aí para quem estiver ouvindo, o processo de desmobilização presencial do INPI na sua sede no centro do Rio de Janeiro e nas suas regionais, e a partir daí a mobilização para que as pessoas pudessem ficar na proteção dos seus lares, continuando a produzir sem interrupção no trabalho essencial que a INPI realiza. Maravilha. Antes da gente começar a falar sobre o momento atual, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre como vinha sendo tratado o trabalho telepresencial pelo INPI. Então, na verdade, o INPI vem desde bastante tempo perseguindo a possibilidade não só do teletrabalho, que é uma modalidade de gestão de trabalho que é feito em casa, como também o trabalho por semipresencial e o trabalho por tarefa. O INPI, desde o início, levou essa ideia ao antigo Ministério do Ministério do Desenvolvimento, que era o ministério que nós pertencíamos, levamos a proposta inicialmente com as áreas técnicas, com a DIRMA e a DIRPA, iniciando um trabalho de controle de meta, de aferição de resultados, de estabelecimento de metas de resultados, para que a gente conseguisse efetivamente liberar os servidores para suas casas, porque a gente sabe que esse trabalho de exame ele é um trabalho muito particular, depende muito do servidor. E com as ferramentas que nós temos hoje, discutindo internamente os melhores caminhos, nós começamos a observar e a fazer um programa piloto, isso foi no ano de 2017, de que forma nós poderíamos efetivamente começar a liberar as pessoas para casa. E esse processo, ao final do ano de 2019, em dezembro de 2019, nós conseguimos ter o programa de gestão estabelecido oficialmente, de forma definitiva, através do teletrabalho. Tanto semipresencial quanto por tarefa, ainda está ainda em fase piloto, e terá depois a aprovação, a gente espera que assim aconteça, pelo Ministério da Economia, para que a gente prossiga com as outras modalidades do programa de gestão também. Maravilha. E antes do isolamento, né, porque agora 100%, mas antes do isolamento, qual era o percentual de servidores fazendo o exame de forma presencial e de forma, enfim, com teletrabalho, com trabalho domiciliar? Então, hoje no INPI nós estamos cerca de 655 pessoas em casa trabalhando remotamente. Antes desse problema do Covid-19, da pandemia, nós tínhamos cerca de 285 servidores que estavam em casa. Aí você bota pesquisadores de patentes, examinadores de marcas e o pessoal do nível técnico, tanto de marcas como de patentes, que também participavam desse programa de teletrabalho. Em todos os casos, a gente a gente tem o controle da produção, metas acordadas com os servidores, e a gente consegue efetivamente manter remotamente o acompanhamento das atividades e saber efetivamente o que está sendo feito e que os resultados estão sendo alcançados. Cerca de 40% mais ou menos do pessoal anteriormente estava em casa. 40%. É um número já expressivo, né? E quais eram os critérios que permitiam, né, que eram usados para decidir quem ficava em casa e quem ficava no INPI? Quem fazia remoto e quem fazia presencial?
Bom, basicamente, o fundamental, o principal critério, além das exclusões naturais do servidor público, por exemplo, não pode estar em estágio probatório, porque ainda não tem a experiência. E você sabe que para ter experiência no NPI são necessários cerca de 3 anos. E aí, após esse término, aí a pessoa está capaz. E aí nós escolhemos até para poder garantir que o piloto seria um sucesso, que os mais capazes, os mais aptos, os mais bem preparados, os mais experientes, fossem os primeiros a ir para casa. E aí a gente, obviamente, para conseguir isso, uma das condições estabelecidas para o NPI é que a meta deveria ser maior, ter uma produtividade mais elevada. Essa produtividade que foi analisada durante a fase piloto do projeto, a gente observou que cerca de 30% a mais do que era feito dentro do NPI era mais do que o suficiente para que os examinadores e os pesquisadores de patentes dessem conta dos seus resultados, tá certo? Hoje a gente observa no último quadrimestre, de setembro a dezembro de 2019, nós observamos, na verdade, um aumento de produtividade de cerca de 45% em média, muito além dos 30%. Mas a gente estabeleceu como um limite o mínimo de 30% a mais para que o servidor continue no seu trabalho de home office. E esse percentual também está sendo aplicado agora nessa situação de 100% da pandemia? Sim, esse percentual continua sendo aplicado para eles, não é mandatório nem obrigatório. Isso é uma questão fundamental, até porque está dando certo ruído dentro de casa. Qual é a verdade? O programa piloto, o programa de gestão de teletrabalho, ele foi instituído antes da questão da pandemia. Nós temos servidores com perfis completamente diferentes, onde cada um vai ser impactado de uma forma diferenciada. A gente não sabe efetivamente a redução que a gente vai ter no trabalho de cada um dos servidores se eles não nos informarem. A gente quer, neste momento, a gente soltou anteontem, na sexta-feira, um comunicado para eles, para fazer uma autodeclaração para o INPI informando. Pessoal, eu não vou conseguir atingir minha meta, o problema será esse. O INPI, obviamente, está sensível. Da mesma forma que a gente recebeu a orientação do Ministério para liberar os demais servidores para suas casas sem aumento de produtividade, a gente não vai obrigar, não vai vincular que o desempenho do servidor que está em teletrabalho, que é uma turma altamente profissional e comprometida, seja obrigado a dar mais por isso nessa situação. Tem pessoas que têm filhos pequenos, nós temos mais de 655, cerca de 300 pessoas têm filho pequeno em casa para cuidar. A gente sabe que o ambiente muda, mas não necessariamente, tá certo? Isso é questão mais administrativa do que realmente de ter a obrigação ou não de cumprir a meta. A gente sabe que o resultado não vai ser igual, mas administrativamente, uma coisa é a gestão de teletrabalho que é anterior à norma do ministro. A norma do ministro ela veio aplicada para quem vai para casa. Quem já estava em casa e teve impacto, nós queremos apenas ser informados de que houve mudança na sua rotina de trabalho, que você tem um perfil diferente que está sendo feito, informe isso ao INPI e a gente leva isso em consideração por quem? Pela própria chefia do servidor, que é a pessoa mais próxima dele, tem mais condições de avaliar e dizer sim, ok, tudo bem, vamos adiante sem nenhum problema. A empatia nesse momento é fundamental, porque realmente não é só o desafio do trabalho telepresencial, mas é também o desafio de uma rotina diferente de toda a família. Isso é muito bom ouvir isso do INPI. E quais foram os problemas, ou quais estão sendo os problemas que o INPI está enfrentando quando fez essa decisão de passar para o trabalho 100%, de cumprir o isolamento e passar para o trabalho 100% telepresencial? Eu imagino que assim como a gente experimenta no dia a dia, né? Muitos devem ter sido os desafios de infraestrutura, enfim. Você pode dividir um pouquinho com a gente que desafios estão sendo esses, como o INPI está solucionando cada um? Com certeza. Na verdade, eu diria para você, até de forma bastante simples, que a gente não teve dores, só alegrias. A gente tinha o pessoal da equipe de TI completamente já aparelhada, isso é um elogio que eu faço formal à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação. Nós, o tempo todo, desde o início do processo, que foi no dia 20 de março, entramos em contato com o coordenador da área e pedimos para ele nos orientar se teríamos capacidade de mandar todas as pessoas para suas casas com segurança e mantendo o volume de trabalho necessário para que o INPI não parasse. A resposta veio de forma paulatina e gradativa, mas sempre positiva. Sim, temos condição. Começamos limitando o acesso a VPNs a servidores, ampliamos aos colaboradores também, os colaboradores do INPI, hoje os terceirizados, estão em suas casas trabalhando conosco também através de VPN. A VPN está disponibilizada para os 655 servidores do Instituto ativos hoje, ou seja, não temos problema nenhum de VPN, não tivemos interrupções significativas ao longo dessas semanas, tudo funcionando 100%. A preocupação nossa qual era? Era como se daria
a ambientação das pessoas nesse novo local de trabalho, nas suas casas, com as famílias, com um ambiente diferenciado em relação ao que ele tinha no NPI. Nós observamos também que ocorreu de forma muito legal, muito interessante. Se você, por exemplo, se eu pudesse compartilhar contigo aqui, os grupos de trabalho que eu estou participando, tá certo? Aumentaram bastante. Ou seja, eu tenho grupos, o pessoal do RH hoje é um pessoal altamente integrado. O pessoal da divisão de saúde ocupacional atuou de forma brilhante. No primeiro momento da situação, nós liberamos as pessoas com risco, com grau elevado de risco, maiores de 60 anos, com comorbidade, então mandamos para casa. Depois mandamos as gestantes, fomos selecionando os públicos-alvos e, à medida da nossa capacidade, nós fomos liberando as pessoas, até a liberação integral do INPI. As pessoas, hoje, em casa, estão trabalhando de forma satisfatória, com estabilidade. Nós estamos lançando uma série de programas através da Divisão de Saúde Ocupacional para atendimento desses servidores, a telepsicologia, a telemedicina, nós estamos oferecendo esses serviços para eles. Nós temos um grupo de atividades remotas que está sendo oferecido pelo professor de Educação Física do INPI para esses servidores e colaboradores, que a gente sabe das dificuldades da pessoa trabalhar em casa, trabalhar sentado numa postura inadequada, e que isso influencia no seu ritmo de trabalho, influencia no seu desempenho. Então, nós estamos tentando ao máximo, através da Divisão de Saúde Ocupacional, prestar essa assistência para que o impacto seja o menor possível. E os resultados até agora que a gente está vendo, assim, mesmo sem a medição concreta, porque é pouco tempo, a gente tem visto pelo resultado, pela interação com as pessoas, que o resultado está sendo bastante positivo. Mas e com relação à parte de infraestrutura mesmo? Porque, eventualmente, algum servidor pode não ter uma rede adequada, não ter um computador que suporte a VPN, enfim, isso não foi problema para o INPI, ou o INPI já estava preparado para esse Então, tipo um aspecto interessante. Qual foi o nosso primeiro e fundamental aspecto? O INPI não poderia parar a sua produção. Tá certo? Hoje, a produção do INPI, basicamente, ela é grandemente movida pelo pessoal da DIRPA e da DIRMA nos exames. A gente já tinha cerca de 300 pessoas em casa examinando. Essas pessoas já estavam com a estrutura montada. Nós não nos preocuparíamos no primeiro momento com eles. Tivemos que nos preocupar com os demais. Os demais servidores do INPI e colaboradores que foram para casa, a ampla maioria, não digo para você 99%, mas quase isso, tinha uma estrutura adequada de computador em casa, a VPN fornecida pelo INPI com a internet, um link de internet decente que permitisse o trabalho sem interrupção excessiva. E isso foi conseguido. Nós tivemos alguns casos, cerca de 50 servidores, aproximadamente 20 a 50 servidores, que não tiveram acesso direto à VPN ou que não tinham um computador em casa com a velocidade, com a infra de computador necessária para ele trabalhar em casa. Neste momento, nós entramos em contato de novo com o pessoal da CGTI, que foram superatenciados nesses pontos. Entramos com o pessoal de patrimônio e liberamos esses computadores para os servidores do INPI trabalhar em casa. Aí o pessoal, aí, nesse caso, que não tinha, foi ao INPI, resgatou seu computador, levou para casa para poder, durante esse período, ter como efetuar o seu trabalho remoto. Nossa, uma ação realmente coletiva, né? Em prol da manutenção do trabalho. E a rotina? Como é que ficou a rotina com tantas exceções, né, que a gente está vivendo, com tantas notícias do dia a dia? Como é que estão sendo impostas ou controladas ou, enfim, sugeridas as rotinas de trabalho por cada diretoria? Então, isso é interessante, porque, na verdade, a rotina de cada diretoria ela é medida basicamente pelos resultados oferecidos. Como nós temos controle do que está sendo feito, e isso na área de patentes e marcas são as metas de produção, nós não temos problema. A rotina, você regula a forma de trabalho, contanto que você atinja os resultados que você tem que entregar para o Instituto. Isso está sendo feito por todas as áreas, inclusive na administração. Então, nós não temos tido problema com isso. Você regula o seu horário, trabalha na hora conveniente para você, e você entrega o seu resultado, que nós não teremos problema nenhum com isso. Nós não estamos tendo problema com isso, na verdade. Maravilha. Amanhã vai sair a primeira RPI com 100% produção do telepresencial, né? E eu acho que estamos todos, vou falar pelos associados e por mim, na expectativa de como será essa RPI que vai dar notícia efetivamente de como o trabalho está se comportando e como é que estão os índices de produtividade da DIRPA e da DIRMA. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa tão esperada RPI da pandemia? Sim.
A nossa expectativa é que o resultado, a interferência na revista seja muito baixo dentro daquilo que foi acordado pelas áreas. A gente sabe que a diretoria de patentes tomou alguma ação em relação a isso, diretamente com os usuários e número de publicações para não prejudicar. A gente sabe das suspensões dos prazos, isso não impactou o nosso trabalho dentro do NPI. A gente espera que seja um resultado muito próximo da normalidade dentro da RPI. A gente não vê realmente motivos para ter variações grandes nos resultados que a gente vinha oferecendo nas últimas semanas antes do início da pandemia. Então, a gente espera realmente que, neste período, o impacto seja baixo. Vamos confirmar realmente na publicação de amanhã. A gente não vê motivos para que tenha essa alteração muito grande nos resultados. Então, a gente vamos considerar que a produtividade, o senhor está considerando a produtividade linear com o que já estava acontecendo ou já com o incremento que o trabalho telepresencial espera? O incremento telepresencial não terá, embora a gente não está exigindo isso das pessoas. Isso é fundamental ser dito mais uma vez, tá certo? O que a gente espera é um menor impacto possível nas metas de resultado. A gente sabe que vai ter impacto nas metas, a gente sabe que vai ter uma redução, a gente já mensurou isso, já fez estudos na área de orçamento do INPI, estimando qual seria a redução em cada uma das áreas. Mas a gente não espera efetivamente que essa diminuição seja grande o suficiente de tal forma que impacte o desenvolvimento e os trabalhos normais do Instituto. A gente espera realmente que consiga absorver essa diminuição. Somente para você ter uma ideia, os dados da área técnica, em conjunto com a área de orçamento, a gente tem uma estimativa de redução no cálculo do backlog, na diminuição do backlog, somente 13% em relação ao planejado. Então, é um resultado bastante possível que, quando acabar a pandemia, a gente consiga, de alguma forma, seja através de outros artifícios de contratação de aposentados para fazer um serviço extra, que a gente consiga efetivamente dar conta desse resultado que foi perdido com essa pandemia. Entendi. Agora, me diz uma coisa, o INPI continuou trabalhando a todo vapor, né? Assim, lógico que tem as suas ressalvas, mas continuou trabalhando. Ao que se atribui um período de suspensão do prazo tão longo? Doutor Júlio. Ah, voltou, graças a Deus. Enfim, não sei se o senhor ouviu, mas considerando que o INPI está a todo vapor, está trabalhando, a produção está acontecendo, né? E os servidores estão produzindo, mesmo com toda esse... vou usar, porque eu não consigo uma outra expressão, com esse caos que a gente está vivendo social, né? Por que o período de suspensão do prazo foi um período tão longo? A gente não considerou longo, não. A gente considerou ele adequado. Na verdade, foi pensado de forma a que a gente desse tranquilidade aos usuários do sistema, para que a gente não vivesse aquele INPI do passado. Nós estamos vivendo efetivamente um novo INPI, o INPI mais 50. O INPI que está se reinventando com 50 anos de idade, com novos processos, com novos procedimentos, com uma transparência para a sociedade das suas ações. Esse é o nosso principal objetivo, é garantir segurança e tranquilidade para que todos trabalhem. E o INPI não vive sozinho. Um dos elementos fundamentais, uma das peças fundamentais, um dos atores-chave desse processo são os usuários do sistema. Seja associações, seja usuário isolado, quem quer que seja. E essas pessoas têm que ser avisadas a tempo, avisadas de forma programada, o que o INPI está pensando em fazer, de tal forma que a gente supere essa fase de dificuldade que nós estamos atravessando. Nós imaginamos no primeiro momento que esse prazo de suspensão era um adequado para dar tranquilidade das pessoas se aparelharem e também mandarem seus funcionários para casa com o mínimo de impacto possível nos escritórios e nos agentes de propriedade intelectual. O objetivo todo foi focado em levar tranquilidade e dar tempo para que todos nós pudéssemos, naquele momento, nos aparelhar para fazer essa transição para o teletrabalho, onde a gente pudesse ter o menor impacto possível no nosso negócio e, dessa forma, nós pudéssemos efetivamente contribuir para que a economia do Brasil não pare, que a gente continue rodando, continue dando possibilidades para que todos consigam efetivamente realizar o seu trabalho e, assim que essa pandemia parar, a gente consiga retomar mais rapidamente ao ritmo normal de trabalho. Maravilha. E o senhor tem informação com relação ao peticionamento nesse período de suspensão dos prazos? Como é que está o peticionamento? Então, fale. Pode falar. Não, eu ia dizer que o peticionamento online não é exatamente uma novidade para o usuário, né? Enfim, o INPI já vem adotando essa possibilidade eu diria que há uns 5 anos ou mais, que tem o e-marcas e o e-patente. 2013 nós começamos com o e-patente e o e-marcas antes disso.
Enfim, então já estamos aí há quase 10 anos, né, de sistema de peticionamento online. Como é que está o peticionamento nessa fase de suspensão de prazo, pandemia, enfim, de vários fatores externos que têm impacto direto com a atividade do INPI? Então, nossas projeções é que esse ano nós vamos ter uma redução de depósito de patentes em torno de 24%. Marcas, a gente espera uma redução bem pequena. Projeção de receita do INPI, mesmo com todas as restrições, a gente imagina que no final do ano, em relação à projeção da arrecadação do INPI pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Governo Federal, nós vamos ter um acréscimo de 4%, em torno de 4% a 5%, o que ainda é positivo. Efetivamente tem um impacto menor, mas não é devido ao trabalho do INPI. Na verdade, a parte de peticionamento ela não foi afetada. A CGTI, uma vez mais, lançou uma página nova recentemente, onde ela mostra o andamento de todos os sistemas, o nível de operação de todos os sistemas. E a gente tem observado recorrentemente que esse nível quase sempre é 100% de disponibilidade para o usuário. Ou seja, da nossa parte, nós estamos com sistemas funcionando, sistemas abertos, aceitando os depósitos e petições sem nenhuma interferência por parte dos usuários. É só solicitar e fazer o seu depósito sem problema nenhum. A pandemia chegou numa fase relativamente boa, social, né, em que a gente já estava com as ferramentas rodando, com a forma não presencial mais fácil e mais assimilada por todos, eu acredito. E isso realmente é louvável. O INPI tem sido bem transparente em todas as suas ações, o que, em meu nome, em nome da BPI, eu acredito que de todos os usuários do INPI, eu agradeço. Porque eu acho que coloca a realidade, a gente à frente da realidade. Nesse sentido, quais são as próximas ações que a gente pode esperar do INPI quanto à divulgação e à transparência com relação à produtividade, com relação aos resultados em que estão sendo medidos pela administração das diretorias? Eu acho que tem algumas ações dentro do nosso plano de ação de 2020. O presidente traçou uma linha de ação, de estratégia muito interessante. E eu poderia ressaltar para você 3 pontos que eu considero bem interessantes para esse novo INPI. O primeiro deles é o INPI Negócios. É a gente conseguir efetivamente chegar na ponta do usuário do sistema de propriedade intelectual e mostrar para ele a necessidade de fazer registro de marcas, depósito de patentes, fazer sua IG, fazer seu registro de programa de computador, mostrar para ele a diferenciação que isso pode levar a empresa para ele mesmo no mercado. Então, isso é um aspecto que eu considero muito importante. Colocar o INPI dentro dos polos tecnológicos do Brasil e mostrar a importância do sistema de propriedade intelectual, eu acho que é uma abordagem diferente daquela que o INPI tinha no passado, de querer sensibilizar todos do mesmo jeito. Eu acho que é muito esforço para pouco resultado. Eu acho que agora não. Agora nós estamos de forma muito direcionada, muito focada, atingindo aquele público-alvo que potencialmente vai gerar ativo de propriedade intelectual. Esse é um ponto. O outro ponto é a implantação da comunicação unificada do INPI. Nós estamos hoje ou amanhã, se Deus quiser, finalizando a implantação do sistema. Isso nos permitirá uma nova abordagem em relação à comunicação no Instituto, seja interna, seja com usuários externos. É uma nova abordagem completamente diferente daquela que nós vimos tendo. Isso nos permitirá, por exemplo, que é um dos nossos objetivos, colocar o usuário, colocar o depositante, colocar o agente diretamente em contato com o examinador de patentes, com o examinador de marcas, para que tire dúvida do seu pedido em tempo real, para a gente diminuir as etapas de processamento do INPI, para a gente conseguir maior velocidade nas decisões, para que a gente realmente alcance o nível de trabalho que a sociedade espera da gente, que a gente dê as respostas o mais rápido possível. E um terceiro ponto que eu acho... Diga. Não, pode falar. Pode falar. E um terceiro ponto que eu acho bem interessante é a gente precisa repensar o INPI. A gente não vê mais a necessidade das pessoas estar dentro do local de trabalho para realizar suas atividades. E isso se extrapola não somente para aqui, para a sede do Rio de Janeiro. A gente pode pensar em maior escala para o Brasil todo. Não adianta nós termos São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, fortes em propriedade intelectual e não termos as outras regiões com a mesma capacidade de resposta com relação aos ativos de propriedade intelectual. Então, nosso objetivo, efetivamente, é conseguir fortalecer as regionais do INPI, ampliá-las o máximo possível dentro dessa filosofia de parques tecnológicos, para que a gente tenha mini INPIs dentro dessas regiões, prestando a mesma assistência que a sede faz, que a gente consiga ter uma abrangência efetivamente nacional.
Eu acredito que, nesse momento, nós faremos essa diferenciação. E, para isso, nós precisamos ter o teletrabalho aqui na sede, nós precisamos ter o teletrabalho a partir das regionais. Eu preciso aparelhar minhas regionais para que elas efetivamente se comuniquem com a gente com a velocidade e com a frequência necessária. Daí a comunicação unificada que vai nos ajudar com isso. A gente precisa aparelhar de pessoas com capacidade para responder os questionamentos técnicos. A gente precisa de gente lá. A gente precisa repensar o NPI em termos de infraestrutura, em termos de pessoas, em termos de sistemas. E, para isso, essa consultoria que nós estamos recebendo do Prosperity Fund é uma consultoria que vai nos trazer uma outra visão de instituto com modificação de processos, procedimentos e pessoas. Vai nos mostrar efetivamente, nós imaginamos, aquilo que o NPI precisa, aquilo que nós sempre buscamos, não tínhamos como expressar isso de uma forma substantiva. Eu creio que com essa consultoria agora, que abrange uma série de instituições, 5 instituições diferentes, trabalhando conjuntamente conosco em todas as áreas, nos permitirá alcançar esse resultado e realmente traçar um novo norte para o INPI. E é isso que a gente busca. Maravilha. Então, na verdade, o informe da suspensão das vistas, né, que estavam suspensas as vistas no INPI por prazo indeterminado, ele vai acabar sendo superado por essa possibilidade do contato não presencial, é isso? Isso, e será muito mais rico do que simplesmente a vista. Será a possibilidade do usuário que está angustiado para saber sobre o seu pedido de patente, ele tem a condição de conversar diretamente com o examinador de patentes. Que aquele usuário que tem sua marca, que é importante, que está no mercado, que é um microempreendedor que está com a marca no mercado, que ele tem alguma dúvida, que ele possa tirar essa dúvida por não ter entendido o parecer do examinador ou do técnico, do tecnologista, que ele tenha a possibilidade de esclarecer e resolver os seus problemas de forma real, em tempo instantaneamente, e a gente consiga dar celeridade. Ou mesmo naqueles casos onde o examinador tem alguma dúvida com relação ao conteúdo técnico daquele pedido, seja marcas, patente ou qualquer outro ativo, que ele tenha a possibilidade de se comunicar com o usuário e esclarecer suas dúvidas. Isso tudo, obviamente, dentro desse sistema de forma gravada, registrada e guardada nos autos, para que a gente tenha tudo transparente para a sociedade. Nossa, são vários avanços no meio dessa situação nova que a gente está vivendo, que é fantástico, porque a questão da vista, ela sempre foi percebida como um instrumento exatamente disso, de comunicação. Porque nem sempre o examinador tem todas as informações inerentes ao caso para ter a melhor, chegar à melhor conclusão. Então, e os outros INPIs, o SPTO já tem isso há bastante tempo, eu digo que bem, né? Assim, sem a gente ter conhecimento de muitos entraves. Então, eu acho que essa providência do INPI vai ser bem recebida e vai contornar a inquietude que deu quando a gente recebeu as vistas estão suspensas por prazo indeterminado. Então, não vai voltar mais. Então, não é isso. Vai voltar, mas de uma outra forma, né? Exatamente. Nesse momento que a gente está vivendo aqui de tantas novidades, o que o senhor reporta que vai ser aprendizado, que vai levar para quando acabar esse período de isolamento social, e o que o senhor reporta que não funcionou bem, acho melhor a gente rever e fazer de uma outra forma? Eu acho que o principal ponto que eu poderia dizer para você em termos de sistemas, em termos de facilidade de trabalho, tá certo? Essa experiência aqui, esse processo da pandemia do Covid, ele foi muito interessante, porque ele mostrou que um INPI integrado, um INPI muito mais comunicativo, muito mais equipe, trabalhando de forma muito mais integrada. Como eu te falei, a equipe do RH, por exemplo, hoje, do diretor, de mim, do coordenador e da chefia das áreas e dos examinadores, é um pessoal altamente integrado. Na área de marcas, a mesma coisa. Na área de patentes também. Então, a integração melhorou tremendamente. O que a gente pode tirar deste processo aí processo de melhoria que a gente poderia ter é exatamente aquilo que o NPI ainda tem como avançar, que é no processo de comunicação. A gente tem que se comunicar mais e melhor com os nossos servidores e com os usuários. Eu acho que o trabalho da comunicação tem sido excelente, mas a gente tem que fazer mais ainda, tem que progredir nesse aspecto, tem que levar mais comunicação para todos, eu diria até que de forma quase que exaustiva, para que a gente realmente elimine essas barreiras das dificuldades de entendimento do que a gente quer fazer. Acho que a administração do INPI,
os usuários do sistema e os seus servidores são todos um corpo só. Todos trabalhamos para o melhor sistema de propriedade intelectual no Brasil. Nós queremos que o sistema funcione, nós não queremos a pecha de que tínhamos antes, que éramos ineficientes. Nós somos excelentes no nosso trabalho, fazemos com qualidade, fazemos com orgulho, e é isso que queremos mostrar. Nós queremos realmente elevar o patamar do Instituto para um outro patamar diferente daquele que hoje ele está, que já é bom, mas que pode fazer melhor ainda. E alguns países estão tomando medidas com relação às taxas nesse momento, por conta da pandemia. Tem alguma sinalização do Ministério nesse sentido? Por enquanto, ainda não. Porque nós estamos numa etapa incipiente dentro desse projeto que eu te falei, de reavaliação e especificação do serviço do INPI de uma forma estruturada. E aí sim a gente pode pensar lá na frente no que vai fazer. Relacionado diretamente à pandemia, ainda não. Não, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não foi discutido esse assunto ainda no âmbito do Ministério, nem com o presidente, porque nós não fomos comunicados sobre qualquer tipo de redução de preço ou o que seja. Na verdade, a gente está falando sobre serviço do INPI. Eu vejo o seguinte, como o serviço não foi interrompido, como nós demos a devolução, a suspensão dos prazos, como a gente causou pouquíssimo impacto com o nosso trabalho, eu não sei até que ponto seria pertinente ou não, mas de qualquer forma, no momento oportuno, isso será avaliado e possivelmente pelo presidente tomará a decisão que deve ser feita. Tá ótimo. Então, eu acho que era isso que a gente tinha para conversar. Se você quiser fazer mais alguma, enfim, falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes aqui, fica à vontade. Porque eu acho que era o nosso objetivo da live. Eu agradeço a vocês aí, a oportunidade de estar falando em nome do INPI para vocês, e realmente dizer que a gente não parou, a gente teve impacto muito pequeno nesse processo. Nós conseguimos colocar examinadores, servidores e colaboradores em casa trabalhando. Nós estamos dando a produção praticamente normal, sem interferência. Amanhã a gente vai ver conferir isso pela RPI que estou falando, mas de qualquer forma a gente está muito esperançoso de que esse problema se resolva rapidamente, que a gente consiga voltar para as condições normais, né? Para a gente também ficar dentro de casa aqui. Tem hora que a paciência quarto, banheiro, sala. Ficar dentro de casa, né, Júlia? Ficar dentro de casa, com criança dentro de casa, com todo mundo, com quem poderia sair sem poder sair, enfim. Então, não está sendo um momento fácil, mas não está sendo fácil. Ouvir tanta coisa bacana que está caminhando do INPI, tanta mudança relevante, como se a gente, pelo menos é o meu sentimento, nossa, vale a pena esse esforço, a gente vai passar por isso e vai sair mais forte e mais bem preparado porque está por vir. Porque o que você falou, a sua fala é perfeita. Eu acho que é muito disso que a gente vem defendendo e buscando há tantos anos, que INPI e o usuário tem que trabalhar junto, porque, na verdade, somos todos em prol do desenvolvimento e a propriedade intelectual, sem dúvida, é a ferramenta para que isso aconteça. Então, assim, eu te agradeço muito. Me sinto muito honrada de que a gente esteja abordando esse assunto. E com você, que eu já soube que teve uma atuação sensacional à frente da diretoria, e só nesse pouco tempo de isolamento, não tão isolada, recebi várias mensagens de pessoas dizendo do quanto a sua atuação à frente do que se espera numa situação de emergência foi brilhante. E eu, pessoalmente, pelo que te conheço, não esperava uma atuação diferente. Então, parabéns, obrigada por acolher e cuidar dos examinadores e de todo o corpo do INPI. Diria para você, se cuida também e vamos correndo para a gente dizer que conseguir ao final de, olha, a gente consegue trabalhar em casa e produzindo mais, porque o Júlio vai ficar ali, ó, cobrando o resultado do pessoal e não tem mais backlog, vamos falar sobre outras coisas e desenvolver outros trabalhos. Muito obrigada mesmo. A BPI se sente honrada em poder desenvolver atividades desse porte em conjunto com o INPI. Obrigado a vocês aí pela atenção e pela oportunidade. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos.